Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Paulinho e sobre o Mina, e que história é essa de que os atletas podem avançar com o Cruzeiro nas próximas horas, até porque tem alguns pontos de vista que favorecem, por exemplo, o Cruzeiro nessas duas tratativas. Eu vou comentar aqui com vocês a minha opinião também, né, sobre essa história envolvendo cada um dos jogadores, que meio que dividiu um pouco a torcida, até porque são jogadores que não vivem, nossa, nem de longe, né, os seus melhores momentos, mas que podem ser alternativas muito viáveis e que poderia ter uma relação, né, tanto com o Alexandre Matos e o Pedro Lourenço, que eu vou comentar aqui e trazer mais detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Estamos bem perto aqui dessa marca de 43 mil inscritos no YouTube, então dependendo quando você clicar aqui no botão de inscreva-se, já vai virar o número 43. Então se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a esse objetivo aqui no canal. Inclusive tem um salve aqui para dois de vocês, até não mandei aqui nos últimos vídeos. Primeiro é para o Diógenes Paiva, que sempre está comentando aqui nos vídeos, valeu demais. E outro é para o Pedro Henrique, ele que é lá de Uberaba, valeu demais aí, Pedro. Quer aparecer aqui no próximo, só deixar seu nome e a sua cidade, que eu mando um abraço para vocês. Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando primeiramente sobre o Mina. Eu vou deixar aqui essa informação, né, o próprio Samuel Venâncio trouxe lá no dia 16 de maio, então nessa última semana, de que o Cruzeiro então estava interessado no Mina e no Coelar, que foi dois nomes, né, especulados recentemente, e que o Cruzeiro vinha fazendo contato nos últimos dias. Até vou deixar esse outro post aqui, ó, valeu demais o portal central do Cruzeiro, onde o Alexandre Matos curtiu o post de despedida do Mina lá nas redes sociais. Que é claro, gente, é uma besteira em si. Né, você ficar vendo curtida, quem curtiu, quem não curtiu, eu concordo. Mas assim, o diretor do Cruzeiro curtir uma publicação de um atleta que está se despedindo de um clube é um pouco curioso. Eu até deixei aqui essa informação, né, esse post aqui para vocês. Vale destacar alguns pontos que poderiam favorecer a situação. Primeiro, quem trouxe o Mina lá para o Palmeiras em 2016, que foi um grande sucesso, né, foi vendido por um caminhão de dinheiro para o Barcelona, foi o próprio Alexandre Matos. Então ele tem uma gratidão muito grande ao Matos e uma boa ligação desde então. Outro ponto que favorece, esse fim de contrato, que vai se encerrar agora então no dia 30, né? Então já ficando livre à disposição do mercado, depois desse encerramento do campeonato italiano, e não vai seguir no Cagliari. O que até me surpreende, tá? Porque se você for analisar, dos últimos 5 jogos do Mina, 3 foram na condição de titular, e nas últimas rodadas também, todas elas jogando como titular e com uma frequência bem interessante. Não vai ficar para esse próximo ano. Vale lembrar que ele começa a temporada pela Fiorentina, 7 jogos, e aí vai para o Cagliari, 13 partidas, marcou 2 gols também, voltando a jogar com um pouco mais de frequência na temporada europeia lá pelo futebol italiano, 20 jogos, que ele não fazia 20 jogos desde o Everton lá em 2020, que jogou 29 atuações e marcou 3 gols também. Claro, né, o Mina, por exemplo, se ele chegasse aqui no Brasil e jogasse 50 jogos por ano, 60, eu até diria que eu ficaria surpreso, porque tem tempo que ele não joga isso, né? Não no nível técnico, mas em relação, por exemplo, a parte física dele, né? Por exemplo, no Palmeiras foi muito bem, mas ele ficou um espaço ali de um ano, basicamente. Foram aí, no total, 49 jogos, 9 gols e 1 assistência. Foi para o Barcelona, jogou apenas 6 vezes pelo Barcelona. Naquele período até foi para a Copa do Mundo, fez uma boa Copa. Foi para o Everton, ficou um bom período lá no Everton. Acho que os primeiros 1 ano dele foi legal. Não é à toa que o Everton pagou mais de, acho que 80 milhões de reais para comprá-lo junto ao Barcelona, e depois foi só ladeira abaixo. Então vamos esperar. O Mina, que tem só 29 anos, está bem jovem ainda. Se chegasse para o Cruzeiro mesmo e contratasse ele com um contrato de 2, 3 anos, eu nem acharia loucura. E vamos aguardar. Essa relação aí próximo do Matos pode ser um trunfo favorável, e pelo que eu pesquisei aqui, não tem vários times interessados na sua contratação. Por exemplo, se o Palmeiras tivesse interesse nessa volta, né, poderia ser um problema, até por conta da ligação que ele tem, mas não tem nenhum tipo de contato. Então pode ser que o Cruzeiro largue na frente nessa história envolvendo o zagueiro. Eu gosto, acho que ele varia bastante o nível da zaga, levando em consideração que seria aquele Mina, né, que teve bons momentos no Everton, no Palmeiras e na seleção colombiana, e até mesmo lá no Cagliari, onde vinha jogando como titular nos últimos jogos contra bons times, como por exemplo o Milan, nesse último mês de maio. Nós damos sequência aqui no vídeo, tem um recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui, ó, várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, né? Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, ó, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, ó, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês, vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui R$100, por exemplo. Caso o Cruzeiro vença, voltaria R$44. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, né? Se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então R$187. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Mas do Cruzeiro aí, da final, por exemplo,
da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Aqui, ó, por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né? Aqui, ó, Real Madrid e Borussia Dortmund. Vitória do Real Madrid 1,55. Você pode inclusive apostar nos dois, né? Que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer. Cotação de 2,23, bem legal, hein? Você depositou 65, você vai ter 130 para começar. Tá aqui, ó, R$290 caso as equipes vençam. Então, para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. Bom, e para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Paulinho, jogador que já pode assinar um pré-contrato e foi especulado como muita forte, né, a especulação dele nessa última semana, de que pode então estar acertando com o Cruzeiro. Surgiu informações do portal UOL e de vários outros falando sobre o Cruzeiro fazendo sondagens. Vou deixar aqui esse post lá do blog da Raposa, ó, valeu demais. Tá aqui, ó. Cruzeiro fez uma sondagem ao volante Paulinho do Corinthians, Grêmio e Vissel Kobe do Japão também sondaram um jogador de 35 anos. Os japoneses são aqueles que oferecem a melhor situação financeira. A renovação do volante com o Corinthians esfriou bastante. Negociação entre as duas partes tem várias diferenças nesse momento. E com isso, o jogador está praticamente decidido a sair do clube. Então, notícia interessante. Cara, tinha tanto tempo que eu não ouvia falar do Paulinho, que eu lembro que foi só ano passado, foi em março do ano passado, antes do início da Série A, que teve essa especulação, né? Mas aí logo depois ele teve uma lesão e ficou aí quase um ano parado, basicamente. Até porque essa volta dele pro Corinthians foi bem conturbada, ó, se você for ver, volta lá em 2020, 20 jogos e 4 gols, depois de ter passado quase um ano também parado lá na Arábia Saudita. E aí em 2023, só 19 partidas, 2 gols marcados. Quando ele volta, ele tem uma lesão, né? Aí complicou bastante. E aí nesse ano, então, pelo Corinthians, foram até então 10 jogos disputados. Eu, igual falei, eu não sabia nem que ele já tinha voltado de lesão. Quando eu vi essa matéria aqui, eu fiquei, cara, mas ele não vai voltar só em agosto, julho desse ano. Mas não, já tinha jogado, inclusive, 10 jogos pelo Corinthians nessa temporada. O último foi dia 11 de maio contra o Flamengo, jogou 45 minutos. Antes disso, na vitória contra o Nacional do Paraguai, dia 7 de maio, jogou em 90 minutos inclusive. E também na Copa do Brasil contra o América do Rio Grande do Norte, 90 minutos nesse último mês de maio. Então mostrando que é um atleta que tem condições de jogar 90 minutos. A grande questão que eu fico é o seguinte, eu acho que é um atleta muito veterano, né? É claro, o Cruzeiro precisa de algumas referências técnicas, é um cara, super vencedor, passagens pelo Barcelona, que foi bem, inclusive, né? Eu gostava muito dele no Barcelona, uma pena ele ter ficado só um ano. Jogou na seleção brasileira, foi campeão também muito pelo Corinthians, pela seleção jogou aí muitos jogos, foram 56 partidas e 13 gols pela seleção brasileira. É um atleta que ficou na memória, né? É um atleta que eu gosto bastante. Mas agora pro Cruzeiro, cara, eu não sei se seria a melhor opção. Até porque ele tem jogado mais recuado, né? Ele virou realmente um volante. Não aquele primeiro volante para marcação, não, mas um segundo volante, igual ele fazia no Corinthians, né? O Ralf sendo o primeiro volante e ele com o segundo com mais liberdade, em alguns momentos até virando um meia de criação, né? O Danilo, por exemplo, no Corinthians, lá no Mundial, por exemplo. E aí então o Paulinho está à disposição no mercado. Não me enche os olhos, porque igual eu falei, pela questão da idade e nos últimos anos teve alguns problemas físicos seríssimos, né? O Corinthians pagando um salário bem alto e ele basicamente não conseguindo jogar em 2 anos, desde quando ele foi contratado, foram apenas 50 jogos, né? Nem isso, é muito baixo, 6 gols e 2 assistências. Então, por conta desse ponto de vista da idade, realmente, e das lesões, eu não acho e não vejo assim, como a melhor opção do mundo para o Cruzeiro. Até porque teve alguns outros nomes que foram especulados, por exemplo, do Cuéllar, e eu acho que faria mais sentido. Vale lembrar que vai ter uma saída muito grande de jogadores para essa posição, né? O Ramiro não deve seguir, vai ter a saída, por exemplo, do Felipe Machado. Então, se você for analisar o Cruzeiro para volante, hoje titular seria o Lucas Silva e o Lucas Romero e reserva o Cifuentes. É claro, tem o Japa, por exemplo, da base, que eu gosto muito, o Vitinho pode jogar nessa função, mas aí então poderia chegar, por exemplo, o Cuéllar e o Paulinho para complemento de elenco. Não sabemos até que ponto. Enfim, deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, se você concorda comigo, discorda, ou se não, né, você acha que se o Paulinho chegasse seria inclusive titular, pode deixar aqui a sua opinião, vários pontos de vista, né? Se chegar para o Cruzeiro, nossa, vou odiar, vou falar que está fazendo uma gestão ruim, não, mas não seria a minha prioridade nesse momento, ainda mais um volante que tem sido especulado nos últimos dias. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos também estão aparecendo aqui na tela e o link aqui da Betfair para você começar a apostar 100% de bônus, final, por exemplo, da Champions League e também no próximo jogo contra a Católica do Cruzeiro no Mineirão. Valeu, galera!